Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa escola bíblica online novamente e nós estamos estudando a lição de número 1, onde estamos vendo a carta aos Efésios, capítulo 1. E nós queremos novamente ler então o começo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu convido você a fazer essa leitura comigo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, porque foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos ficar aqui até o versículo 14, amém? E eu quero fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre ao nosso coração agora a tua vontade a respeito da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falamos a respeito da introdução da carta na semana passada, falamos também um pouquinho sobre onde Paulo estava, que eles estavam numa prisão quando ele escreveu a carta, em Roma, provavelmente. Também falamos um pouco aí sobre o tempo que Paulo permaneceu em Éfeso, cooperando para o início daquela igreja também. E ainda pegamos um pouquinho aí dessa parte da doutrina, né? Quando entramos nesse assunto, que é um assunto que causa muita discussão desde os primórdios da Reforma Protestante, quando nós falamos aí destas palavras predestinados, escolhidos, eleitos, também quando diz aqui, né, fomos, essas palavras, desculpa, predestinados, escolhidos e eleitos, que fala aqui, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Como se pode ver, o autor da nossa revista, ele é calvinista, né? Ele tem um posicionamento mais para o lado calvinista. O que é isso? Existem basicamente duas correntes. Aqueles que defendem o calvinismo, que em resumo, é a doutrina baseada, evidentemente, em textos da Bíblia, em passagens da Bíblia, que afirmam que Deus, na sua soberania, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem traça um plano para a nossa vida e isso não depende de nós. Por outro lado, existe um grupo que que debatia com Calvino, que eram os arminianos, que afirmam que não, Deus realmente é soberano, mas Deus deu ao homem total livre-arbítrio.
E então, dentro deste grupo que crê no total livre-arbítrio humano, aquelas pessoas que até mesmo entendem que a salvação é uma coisa que pode ser perdida. A pessoa pode ser salva e depois pode perder a salvação. E por aí vão então ramificações dessas duas correntes. Como eu disse para os irmãos semana passada, eu creio na soberania de Deus, baseado nos textos da Bíblia. Eu creio também na predestinação. Mas como eu disse para os irmãos, a visão que eu particularmente tenho da predestinação é que ela é uma predestinação coletiva. Uma predestinação que abrange um grupo de pessoas e não indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo está dizendo aqui que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos adotados como filhos, etc., dentro do meu ponto de vista, baseado no contexto da Bíblia, e não somente em versículos esparsos, é que esta predestinação ela é coletiva, ou seja, é para as pessoas que serão salvas. Todas as pessoas que são salvas, elas estão predestinadas. Todas as pessoas que são salvas, elas entram dentro daquele grupo escolhido, daquele grupo, como diz aí a Lola às vezes, VIP, né? Aquelas pessoas que serão salvas. E depois, quando Paulo fala um pouquinho mais adiante, né, que nele, verso 11, também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. No meu particular modo de entender, esse plano de Deus, ele é um plano para uma coletividade, é um plano para aqueles que vão crer no Senhor Jesus. Amém? Muito embora Deus saiba quem vai crer, muito embora Deus entenda quem vai crer, mas essa é a decisão de crer, no meu ponto de vista, ela cabe ao homem. Deus deu ao homem essa escolha, essa possibilidade. Enquanto que o calvinismo, ele diz exatamente o contrário. Eu peguei aqui na Wikipedia aquela doutrina clássica do calvinismo, que são os 5 pontos do calvinismo, que é conhecido pelo acróstico TULIP, em inglês, né? Então eu não vou aqui pegar as letrinhas do acróstico, né? Mas em português, a TULIP, a TULIP em inglês é T de Total Depravity, U de Unconditional Election, L de Limited Atonement, E de Irresistible Grace, and P, Perseverance of the Saints. Sorry about my English, me perdoe por causa do meu inglês, não é? Que em português quer dizer, primeiro ponto, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. Quinto, perseverança dos santos. Vamos ler então o que significa cada um desses pontos. Então, o calvinismo clássico, não é, tradicional, ele diz o seguinte, que é a doutrina da depravação ou da corrupção total do ser humano. Indica que toda criatura humana, desde a queda de Adão, é caracterizada pelo pecado, que a corrompe e contamina, incluindo a sua mente. Por isso, ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado, por natureza hostil e rebelde para com Deus, espiritualmente cego para a verdade, e é incapaz de salvar a si mesmo, ou até mesmo de se preparar para a salvação. Somente a intervenção direta de Deus pode mudar esta situação. Resumindo, o que a doutrina da depravação total declara é que todos nós somos tão pecadores que não temos condição de tomar uma decisão. Quando se fala de livre-arbítrio, implica em decisão. Então,
aqueles que creem no calvinismo entendem que o ser humano é incapaz de tomar uma decisão por si só. O que entraria aí numa série de elucubrações, né? Como que, por exemplo, se um crente comete um pecado grave, ninguém poderia condená-lo. Afinal de contas, somente Deus poderia ajudá-lo a tomar uma decisão. Então as pessoas, ao invés de condenar um pecado, deveriam orar a Deus e pedir para que Deus convencesse o irmão, porque não existe forma daquele irmão chegar à consciência daquele pecado, porque somente Deus pode fazer isso por ele. Então, quer dizer, a gente poderia esticar isso aí nós teríamos que tolerar qualquer aberração dentro da igreja, porque os irmãos não têm capacidade de decisão. Não podem, por eles mesmos, sem a intervenção de Deus, tomar decisão espiritual nenhuma. É complicado. Segunda coisa, eleição incondicional. Eleição significa escolha. É a escolha feita por Deus desde toda a eternidade, daqueles a quem Ele concedeu a graça da salvação. Essa escolha não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, ou mesmo na fé das pessoas ou em suas decisões, mas sim na decisão soberana de Deus, incondicional, irrevogável e insondável. Isso não significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que a condição em que se assenta, que é a fé, é concedida também pela graça de Deus como seu presente para aqueles a quem Ele escolheu. Resumindo, então, mais uma vez, o que significa a doutrina da eleição incondicional. Deus, lá nos tempos eternos, escolheu o Ledo, ou escolheu a Maria, para ser salva. E naquela escolha ele já determinou os meios de salvação, como o Ledo chegaria a esse conhecimento de Deus e ao arrependimento, etc. E até mesmo a fé que eu iria precisar, que eu preciso para crer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é Deus quem me dá. Se Deus não me der essa fé, eu não posso me converter. Então, Deus me escolhe e Deus dá a fé para eu crer. Terceiro, expiação ilimitada, também chamada de expiação particular ou redenção particular, redenção definida, significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. A eficácia salvífica do Cristo Redentor, então, não é universal ou potencialmente eficaz para quem iria recebê-lo, mas especificamente designada para consolidar a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu antes da fundação do mundo. Os calvinistas acreditam que a expiação é limitada em seu valor ou poder. Se Deus, o Pai, quisesse, teria salvo todos os seres humanos sem exceção, mas sim que a expiação é limitada na medida em que foi destinada somente para alguns e não para todos. O que significa isto? Significa que quando Deus escolheu algumas pessoas para a salvação, não escolheu todas. De modo que o sacrifício de Cristo ele não alcança todos os homens, só alcança aqueles a quem Deus escolheu. Então, nós podemos orar para uma pessoa ser salva, pedir a Deus que ele se converta, pedir que o Espírito Santo fale, mas se é aquela pessoa que nós não sabemos quem são, evidentemente, não está na lista dos escolhidos de Deus, essa pessoa nunca vai se converter. Ela nunca vai crer porque ela não recebeu esta fé salvífica que é dada pelo Espírito Santo somente aos escolhidos. Então, dentro do calvinismo, eu estou falando que é o calvinismo, uma pessoa não adianta ela querer ser salva, ela precisa ser escolhida por Deus. O quarto ponto da TULIP, a graça irresistível, também conhecida como graça eficaz ou vocação eficaz. Essa doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível,
superando toda e qualquer resistência. Quando então Deus soberanamente visa salvar alguém, o indivíduo não tem como resistir a essa graça da vida eterna com o próprio Deus. Então, a graça irresistível é como que fecha os argumentos, né? Como que se a pessoa não quiser, né? Diz que não tem chance. Se Deus quiser salvar alguém, Deus vai promover os argumentos eficazes para que esta pessoa não resista. É irresistível, é impossível a pessoa resistir quando Deus decidiu salvá-la. E, por último, na letra P da Tulip, a perseverança dos santos, também conhecida como perseveração dos santos ou segurança eterna. Este quinto ponto sugere que aqueles a quem Deus chamou para a salvação e depois para a comunhão eterna com Ele, não podem cair em desgraça e perder a sua salvação. Mesmo que em suas vidas o pecado os leve a renunciar à sua profissão de fé e eles mais cedo ou mais tarde retornarão à comunhão com Deus. Essa doutrina é baseada no fato de que a salvação é obra de Deus, do começo ao fim, que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos. E esse conceito é bem diferente do conceito usado em algumas igrejas evangélicas, de uma vez salvo, salvo para sempre. Apesar da apostasia, a falta de arrependimento, a sua permanência no pecado, desde que ele tenha sido realmente aceito a Cristo no passado, seja realmente um eleito, no ensino tradicional calvinista, se uma pessoa cai em apostasia ou não mostra mais sinais de arrependimento genuíno, isso é uma prova cabal de que a pessoa nunca foi realmente salva. E em decorrência disso, que não faz parte do número dos eleitos. Entendeu? Ele está dizendo o seguinte, que o verdadeiro eleito vai perseverar na fé. E embora possa tropeçar, cair de vez em quando, ter seus erros, suas falhas, ele vai sempre manter a consciência da sua fé no seu coração. E que se isso realmente não existisse, ele deixar totalmente a fé, renunciar à sua profissão de fé e se tornar lá um macumbeiro, se tornar uma pessoa, né, e for assim até o resto de sua vida, então, de acordo com os calvinistas, é porque esta pessoa não era de fato um escolhido, era somente uma pessoa que tinha se enfronhado no meio da igreja e tinha declarado fé, mas não era um escolhido. E como não era um escolhido, ele não perseverou. Essa é. Então, basicamente, esses são os 5 pontos, os 5 pés, né, da mesa, chamada calvinismo, que defende, então, esta doutrina sobre a predestinação, este argumento da predestinação das pessoas. Muito bem. Algumas pessoas perguntaram também nessa semana sobre a questão de destino, não é? E a gente precisa então deixar as coisas um pouco claras. Algumas pessoas elas pensam assim, mas ele morreu porque chegou o dia. E aquela pessoa ela está sofrendo porque é o destino dela. Deus quis assim. E muitas dessas afirmações, elas não têm base bíblica, elas não têm base teológica, elas não têm base realmente. Nós cremos sim, queridos, que Deus ele tem um plano. Deus tem, na história da humanidade, Deus tem um plano. E este plano, ele vai se cumprir. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus já tinha um plano para resgatar Adão e Eva. Ele já tinha um plano que se colocou em vigor a partir daquele primeiro momento, quando ele disse para Eva, né, quando o Senhor Deus chega para Eva e diz para Eva lá em Gênesis 3, ele diz assim, da tua semente sairá aquele que há de pisar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Ora, quem é esse que seria semente da mulher? É Jesus, não é? Jesus que não era da semente de José, porque José carregava a semente do pecado, mas, simbolicamente falando, em Maria se cumpriu esta promessa que Deus fez a Eva.
Ali Maria estava, de alguma maneira, representando Eva, representando as mulheres neste processo, neste projeto de resgate de Eva e Adão no pecado que eles cometeram. Então, ali Deus começou um grande plano. E este plano, ele foi traçado e cumprido, e tem sido cumprido ao longo das eras, ao longo das décadas, ao longo dos centenários, dos milênios. Deus escolheu uma nação, chamou Abraão e disse para Abraão: Abraão, eu te escolhi porque eu tenho um plano para você. Então nós vemos ali que Deus pegou homens chaves e eles então foram escolhidos por Deus para darem andamento a este plano de Deus. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E o que aconteceu? Abraão aceitou o plano de Deus. Nós temos um outro homem, por exemplo, a quem Deus deu um plano. Deus queria salvar Nínive e Deus deu o plano para o Jonas. Mas o Jonas resistiu. E Deus fez pressão. Nós vemos ali que Deus fez pressão sobre Jonas, mas Jonas, ele teve direito à fuga. E só se convenceu quando realmente Deus, lá dentro do ventre do peixe, né, levou ele para dentro do ventre do peixe, e Jonas ele teve uma oportunidade de mudar novamente a sua opinião e cumprir com o propósito de Deus. Você vai dizer assim: mas então, de um jeito ou de outro, a vontade de Deus se cumpriu. Mas nós vemos ali um Jonas rebelde, nós vemos um Jonas que até o fim ele esteve insatisfeito com o plano de Deus. Então o plano de Deus nem sempre será uma coisa boa para nós, uma coisa agradável. Então Deus tem um plano. Deus tem um plano quando ele chamou Abraão, quando ele chamou Isaac, quando ele chamou Jacó. Deus teve que trabalhar na vida de todos esses homens. A gente vê que Jacó não era um homem honesto, foi um homem que teve muitos problemas de desonestidade. Deus teve que trabalhar na vida de Jacó. E depois, então, Deus teve que trabalhar na vida de José e dos seus irmãos. Mas nós vemos claramente que quando Deus traça esse plano, ele tinha em mente que viesse à existência os filhos de Jacó, a nação de Israel. Porque a nação de Israel é quem traria não só a vida de Jesus ao mundo, mas também que traria à luz ao mundo o sistema sacrificial, que traria a lei de Moisés com seus sacrifícios e com o derramamento de sangue, para que nós hoje pudéssemos entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o sistema de purificação dos pecados através dos sacrifícios dos cordeiros pelo povo de Israel nos faz entender melhor por que o Senhor Jesus teve que derramar seu sangue na cruz. Então nisso tudo a gente vê sendo delineado um plano, e Israel estava dentro deste plano. Mas quando nós olhamos para os indivíduos da comunidade de Israel, nós vemos que nem todos os indivíduos permaneceram nesse plano. Se olharmos quando aquele povo saiu do deserto, entrou no deserto e foi entrar na terra prometida, eles se recusaram a entrar na terra prometida. Eles recusaram aceitar o presente de Deus. E por causa disso, Deus teve que mudar os seus planos por algum tempo. Aquela geração teve que morrer todinha para que a futura geração tivesse um coração menos dominado por aquele pavor que dominou aquela geração mais velha, e comandados por Josué e Caleb, que foram aqueles que permaneceram dentro do plano de Deus, tomaram posse da terra e assumiram a terra prometida, que é a terra de Israel. Então ali nós vemos que, embora Israel fosse a nação escolhida para a realização do plano de Deus, os indivíduos da nação de Israel, nem todos eles se cumpriu neles a promessa de Deus. É aquilo que eu já preguei algumas vezes. A promessa de Deus, ela é condicionada. É condicionada ao nosso comportamento, é condicionada à nossa disposição de fazer parte daquele plano. Por isso, quando a gente fala de predestinação, essa predestinação ela não é individual. Deus escolheu João,
Sim, Deus escolheu João Batista. Sim, Deus escolheu. Agora, se João Batista podia dizer não? Podia. E se João Batista dissesse não, Deus ia ter que levantar outro. Você vai dizer assim, não, a graça é irresistível, ninguém pode resistir à sua vontade. Ora, mas nós vemos tantos textos na Bíblia em que Deus, ele demonstrou claramente a sua vontade e as pessoas recusaram a vontade de Deus. E outros que recusaram a vontade de Deus e depois se arrependeram. Outro dia falei sobre o rei Manassés, que foi um homem cruel, um homem que matou seus filhos na fogueira, um homem que dominou de maneira terrível, mas quando ele viu que a coisa estava feia, ele chorou, pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Alguns textos na Bíblia, eles nos mostram que Deus, ele tem um plano para a nossa vida. Eu não posso acreditar que Deus tem um plano. Por exemplo, eu hoje de manhã acordei e tomei um café, que isso já estava escrito desde antes da fundação do mundo, que eu hoje ia amanhecer e ia tomar um café, e não um chá, ou não um chocolate, ou não ficar em jejum. É decisão minha. Quando a gente chega no restaurante e pede uma pizza, eu quero uma pizza calabresa, 4 queijos, 5 queijos, essa decisão é minha. Eu não sou um robozinho que Deus controla e domina cada passo. Se eu for dirigir o meu carro e eu andar em excesso de velocidade, o carro sair da estrada e capotar e eu morri não foi porque era desígnio de Deus. Eu morri por causa da minha pela minha inconsequência. Deus sabia que eu ia morrer? Sabia. Antes da fundação do mundo. Que eu ia morrer num acidente? Sabia. De certa forma, chegou a minha hora? Chegou. É 2 Pedro 3, 8 e 9. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Tá vendo? Deus tem uma promessa. Como pensam alguns, poderíamos substituir essa palavra como planos. Deus não demora em cumprir os seus planos, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra, tudo que nela houver, serão expostos. E aí ele continua falando aí sobre esse dia do juízo final, do fim. Mas aqui nós vemos que ele está dizendo assim que Deus espera que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, dentro deste plano que Deus traçou, a esperança de Deus que está aqui é que todos cheguem ao arrependimento. É que todas as pessoas elas possam se converter. Se você olhar também 1 Timóteo 2,4, esse aqui agora está certinho, diz assim, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, se a Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, ora, então o plano de Deus é que seja salva toda a humanidade. O plano de Deus é que toda a humanidade seja salva. Que em Cristo Jesus toda a humanidade venha a se converter. Então Deus tem um plano. Entretanto, dentro deste plano existe a escolha humana, existe a decisão humana. A gente lembra, por exemplo, quando Deus, lá em Gênesis, ele tinha traçado um plano para salvar a família de Ló. Vocês devem lembrar desse texto. Ló estava vivendo lá no meio de Gomorra, e Abraão, Deus falou para Abraão que iria destruir aquele povoado, e Abraão então intercedeu a Deus para que Deus não destruísse. Então aqui nós já vemos uma mudança dentro dos planos de Deus diante do ato intercessório de Abraão, porque Deus falou, não, se tiver 2 famílias eu não destruirei, mas como só tinha uma, então Abraão intercedeu por essa família, que era a família do seu familiar, do Ló, e Deus então falou, vou tirá-los de lá. Mandou anjos lá,
E esses anjos então cegou o olhar dos moradores daquela cidade para que a família de Ló pudesse sair de lá. E o plano de Deus era que a família de Ló, o plano que os anjos mesmo traçaram, era que Ló se encaminhasse por uma região que eles iriam levá-lo. No caminho, a esposa do Ló não obedeceu o mandado dos anjos e olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal, ela morreu. Ali nós vemos então que, embora Deus tivesse um plano, a decisão daquela mulher foi de desobedecer. E como ela desobedeceu, recaíram sobre ela as consequências, ela não foi salva. Depois, na caminhada, quando Ló ia indo com aqueles anjos, os anjos disseram que iriam levá-los para determinado lugar. Mas o Ló teve opinião contrária e disse para eles: não, se vocês concordarem, nós queremos ficar por aqui. Então, o Ló, mais uma vez, demonstrou a sua vontade. Deus havia traçado um plano, mas o Ló decidiu ir para um outro lugar. Então, nós vemos que Deus nos dá a capacidade de escolha. Deus tem um plano, mas nós temos direito de escolha dentro desse plano. Outra situação é com relação a Rebeca. O Jacó mandou buscar uma esposa para o Isaac. Aliás, o Abraão mandou buscar uma esposa para o Isaac. E foi lá na família deles. E quando ele estava indo lá, o rapaz que estava indo buscar a esposa para o Isaac, ele fez uma oração. E ele falou: Deus, estou vendo aquelas moças ali pegando água, que quando eu for ali pedir água, a moça que eu pedir água, se ela der água para mim e também der para os meus camelos, eu vou entender que é a mulher que o Senhor escolheu para o meu Senhor. E quando ele foi lá, a Rebeca estava lá, ele pediu água, ela serviu a ele e também serviu aos seus camelos. Então ele falou: opa, essa é a escolhida por Deus para o meu Senhor. Ele conversou com ela, quis conhecer sua família. Lá ele disse para a família quais eram as intenções dele, de que veio buscar uma esposa para o seu senhor. E aí o irmão e o pai de Rebeca se sentaram para jantar com aquele homem. Houve todo um cerimonial. E então o pai e o irmão disseram: nós concordamos, mas deixamos a decisão com a nossa irmã. E ali a Rebeca, muito diferente do que era naquela época, ela teve o direito de decidir se queria ou não ir com aquele homem para se casar com seu parente, o Isaac. Nós vemos aqui então que foi uma decisão da Rebeca. Deus havia traçado um plano, a Rebeca podia ter dito não. Você diz: mas e quando a gente diz não para o plano de Deus? Há consequências. Uma das consequências é que ela poderia ficar solteira a vida toda, ela poderia ter casado com um homem que não seria a bênção de Deus na vida dela, dentro daquele plano traçado para a vida dela, para ela fazer linhagem, né, na família de Abraão. Muitas coisas poderiam ter acontecido com ela se ela dissesse não. Assim como hoje, quando Deus tem um plano para a nossa vida e nós nos afastamos desse plano, nós sofremos consequências ou nós não desfrutamos das bênçãos que Deus tem para nós. A gente sempre diz: Deus tem um plano para a nossa vida, e eu creio que Deus tem um plano para a minha vida. Quando eu vim para os Estados Unidos, isso foi precedido, sempre falo, de sonhos que disseram para mim e para Eliane que a vontade de Deus, o plano de Deus, era que viéssemos para os Estados Unidos. E a partir desse momento nós aceitamos o plano de Deus, e quando o plano de Deus se cumpriu, nós choramos e ficamos felizes, porque é tão bom quando a gente está no centro da vontade de Deus, no plano de Deus. Mas eu poderia ter dito não, Eliane poderia ter dito não. Nós tivemos um percalço no caminho, a Eliane ficou doente da coluna, teria que passar por uma grande cirurgia, e isso impediria a gente de vir, pois Deus interveio naquele problema, curou a Eliane, não é? Que ficou 15 anos sem nenhuma dor naquele lugar onde ela teria que fazer uma cirurgia e ficar muito tempo fazendo fisioterapia, não poderia viajar. E a gente nem ia ter condição aqui nos Estados Unidos de ter acesso
a medicina para ela ser tratada. Nós vemos o plano de Deus. Amém? Então, querido, Deus tem sim um plano na sua vida, mas não é aquele destino. Então Deus tem traçado um destino para você, e aí quando a pessoa morre num carro capotado, aos pedaços, a pessoa fala, não, foi o plano de Deus. Não, aquilo foi consequência de um ato errado, humano. Quando uma pessoa leva um tiro de um ladrão, foi o plano de Deus. Quando um Hitler vai lá e encaminha milhões de pessoas para serem queimadas nos fornos, foi plano de Deus? Não foi. Isso foi maldade do homem, maldade do ser humano. E creio que Deus teve até que intervir para cessar a guerra, para acabar com aquela mortandade, para acabar com toda aquela maldade e crueldade. Quando a gente vê lá Paulo escrevendo os Romanos sobre a vida dos casados, Paulo diz assim: com relação a isso, eu julgo que é melhor que o homem e a mulher fiquem sós, que não se casem, ele diz. Porque é melhor não se casar e servir a Deus, ele diz. Mas se você acha que precisa se casar, é melhor casar do que se abrasar. Então, procure uma esposa e se case. Então, nós vemos aqui que Paulo coloca duas opções: viver solteiro ou viver casado. Deus não deixou uma determinação irretorquível, ou seja, vai ter que ser assim. Outra situação também é a situação de Noé. Nós vemos que Noé, Deus colocou ali para Noé, aliás, nós vemos ali em Noé que a raça humana tinha se degenerado. Se os irmãos olharem, eu acho que eu tinha separado esse texto aqui, não tenho certeza. Diz assim: viu o Senhor, em Gênesis capítulo 6, verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e pesou o seu coração. E então o Senhor disse: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Então Deus ali se arrependeu de ter feito o homem, por quê? Porque o homem estava fazendo o que era errado. Se Deus havia já feito um plano e tivesse predeterminado e predestinado todas as coisas, Deus perdeu o controle? As coisas fugiram ao controle de Deus? Não. É porque Deus deu liberdade aos seres humanos para tomarem as suas decisões. Então, nós vemos aqui que nem tudo Deus deixou já traçado, não é? Como diz assim, gravado nas estrelas, não é? Tem alguns textos aqui, tem um texto especialmente de Deuteronômio 30, 19, 20, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A gente vê aqui que Deus está dizendo o quê? Escolham a vida. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham. Então, Deus dá ao ser humano, sim, a escolha. Agora, ninguém pode resistir à sua vontade, não é? Quando nós vemos lá que Deus chama o profeta Jeremias, Deus diz assim: desde o ventre da tua mãe te escolhi. Quer dizer, desde o ventre. Então, há pessoas que Deus escolheu desde o ventre da mãe para um projeto? Sim. E se esta pessoa aceitou o projeto de Deus em sua vida, o plano de Deus vai se cumprir na vida dela. Agora, se ela resistir a este plano, então ela sofrerá as consequências. E Deus cumprirá o seu plano de um jeito ou de outro. Como fez com o povo de Israel, o povo de Israel ficou lá no deserto, porque resistiu à vontade de Deus. Quando aquela geração passou, eles entraram e possuíram a terra. Da mesma forma acontece conosco hoje em dia. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um projeto na nossa vida, e se nós aceitarmos esse plano,
nós iremos cumprir com o plano de Deus na nossa vida e seremos realizados, felizes com o que Deus deu para nós. E dessa maneira, o plano de Deus vai se cumprir. Mas não podemos culpar a Deus por todas as coisas que aconteceram na nossa vida, porque não foram escolhas nossas, foi escolha dele. Mas pelo contrário, Deus tem cumprido em nossa vida as suas promessas. E se nós nos convertemos a Jesus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para nos tornarmos seus filhos, para a adoção de filhos, para sermos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Eu sei que o assunto não esgota aí, que tem muita pergunta, os irmãos podem fazer as perguntas, talvez na semana que vem a gente continue falando sobre o mesmo tema, tá bom? E a lição 2 vai ficando para frente, e eu espero que você tenha gostado desse assunto. É um assunto bastante controvertido. Eu sei que tem irmãos que têm uma visão mais calvinista, outros vão ter uma visão mais, especialmente os irmãos mais pentecostais, têm uma visão mais arminiana, e outros têm uma visão meio intermediária como a minha, tá bom? Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.